Então já estamos bem avançados, já passamos pelos nossos projetos, aprendemos todas as funções, ajustar erros, aprendeu tudo sobre container. Todos os nossos projetos práticos aqui tem situações que vão ocorrer no seu dia a dia, eu tenho certeza. Então você já está se capacitando, né, para o mercado, se você já está se aprimorando, né, mas você já consegue fazer várias tarefas aí dignas de um bom analista, ou uma boa analista também, né. Mas agora a gente vai aprender em projetos futuros da aula agora, se você está seguindo certinho, né, se não, você me contacta lá, me chama lá no LinkedIn, tem o painel do professor, né, tem uns links lá que você pode entrar em contato comigo. Se você está seguindo certinho aí, daqui para frente a gente vai avançar e já criar alguns projetos práticos para a gente finalizar, né? Mas tem muita coisa boa pela frente ainda. Mas antes da gente iniciar o nosso projeto prático, né? Eu tenho que ensinar vocês aquela automação. A gente não vai precisar de ficar clicando, né? Toda hora para dar o play, para a gente criar e rodar os nossos processos, né? Então a gente veio aqui e fez o quê? A gente criou todos os nossos processos e aí para rodar, o que a gente fazia? A gente clicava aqui, ó, no play, né? Só que antes da gente automatizar tudo isso, eu vou ensinar vocês a criar uma estrutura básica, né, de trabalho, uma estrutura básica de projeto. E aí depois, futuramente, vocês adaptam ao jeito de vocês e ao jeito da sua empresa, né? Vou mostrar um jeito fácil para vocês adaptarem e já funcionar. E aí depois vocês vão aprimorando. Claro que vocês vão aprimorar se vocês quiserem. Mas antes da gente aprender tudo isso, a gente passou pelos containers de sequência. E foi importante para você entender, né, para que serve, qual que é a função de cada um aí. Com esse conhecimento já mais avançado, você vai aprender um pouquinho dessa tarefa de executar processo. A gente vai fazer uma aula básica agora, e aí depois, nesse módulo, a gente vai aprimorando e a gente vai chegar num resultado bom no final para a gente criar a nossa rotina ali, né? Antes de ir para o nosso projeto final, que a gente vai utilizar para deixar tudo rodando sem a gente precisar de fazer nada, né? Só criar o nosso projeto e depois importa, e isso aí vai rodar automaticamente, tá bom? Então vou fechar aqui, ó, vou criar um novo projeto para a gente, ó. New Suspect, né? New Suspect. E vou colocar o número aqui, a gente está no 28. Vou dar um F2 e vou colocar 28, né? Underline, tarefa de executar pacote. Executa. Beleza, renomeei para 22 executa pacote, sim, para todos. Vou só fechar tudo que está aberto aqui, né? Fechar isso aqui, esse teste que eu estava mexendo aqui. Então, com o nosso pacote criado, eu vou pegar a tarefa, né, de arrastar pacote e a gente vai aprender para que serve isso. Basicamente, ele vai fazer o quê? Não tem todos esses projetos que a gente criou? Isso aqui se chama package, né? Nossos pacotes. Então, essa tarefa ele vai executar o pacote. É a mesma coisa a gente entrar em um aqui, né? E dar o play, tá bom? Ele só vai executar esse pacote. Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é que você pode colocar vários, né? Você pode colocar vários aqui, ó. E executar tudo ao mesmo tempo, em vez de entrar um a um e clicando. Lembrando que depois isso vai ser automaticamente. A gente não vai ficar abrindo pacote e clicando, não. Isso aqui vai ser importante para quê? Para reunir, né? O que você quer. E aí realizar várias transformações de dados. E aí depois você pode ir para o próximo, né? E aí você faz a mesma coisa, ó. Cria outra tarefa que executa ali, né, vários pacotes ali. Isso aí vai ser importante lá na nossa automação, porque a gente vai criar, né, um agent, aqui no SQL Server Agent, a gente vai criar tarefa para ele executar um pacote. Então, em vez dele vir aqui, a gente criar um pacote, né, uma tarefa lá no nosso SQL para rodar cada tarefa, então cada vez eu vou ter que criar um a um. Não, eu posso criar somente um pacote que roda 3 ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então isso aí vai facilitar muito. Mas basicamente essa tarefa de executar pacote, ele vai executar. Vou criar um aqui só para a gente visualizar nessa primeira aula e depois a gente vai aprofundando mais, né? Então eu vou abrir aqui, eu posso renomear aqui, name, né? Renomear, posso, exemplo, executar tarefa e escolher o nome do pacote, né? Sei lá, uma alteração aqui, por exemplo, né? Alteração. Então eu coloquei o nome aqui, ó, para executar a tarefa, alteração. Deixa o nome bem intuitivo aí, para ficar fácil, tá bom? Você pode deixar uma descrição aqui também, essa tarefa executa, não sei o que lá, e deixa sua descrição, tá bom? E aquele pacote que vai ser onde a gente vai escolher, ó. Eu tenho aqui, ó, a referência do projeto, quer dizer, ele vai pegar uma lista aqui, ó, vou abrir para vocês aqui, ó, no package name, ele vai ter uma referência, né? Então, se eu abrir a referência aqui, ele vai listar todos os projetos que a gente tem nessa solução, né? Então, essa solução que a gente está mexendo, ó, que a gente criou vários projetos, você pode identificar ele com esse aqui, ó, referência do projeto, que é a solução que a gente criou, né? Então, a gente criou vários projetos, e aí eu posso escolher um aqui, ó, dentro do nosso projeto, tá bom? Eu posso escolher aqui, ó, sei lá, vamos para o 26. 26, vou escolher um aqui, ó, o 20. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, feito isso, eu posso clicar aqui, ó, no OK, beleza? Beleza, eu cliquei no OK. E agora, se eu rodar o pacote, o que ele vai fazer? Ele vai rodar isso aqui, né? Ele vai rodar um containerzinho, como se fosse uma tarefa, e vai abrir o pacote que a gente selecionou. Então, tá aqui, ó. Ele abriu e já executou, né? E já mostrou aqui também na minha... Eu fechei aqui porque ficou esses negócios abacalhados aqui, ó, só para não atrapalhar, né? Então, o que ele fez? Ele executou essa tarefa de executar pacote, né? E aí ele abriu o quê? O nosso
pacote aqui que é referente ao que você mapeou. Mas isso aí, quando você mapear ele automaticamente, ele não vai fazer isso, né? Ele vai só ir rodar o pacote que a gente quer. Vou abrir novamente aqui e vou fechar, vou parar o nosso fluxo, né? E vou fechar aqui, ó. Beleza? E agora eu posso arrastar outro, por exemplo. Lá na minha tarefa que eu criei agora, né? Eu posso arrastar mais uma tarefa de executar pacote. E agora sim, eu vou escolher um novo pacote aqui, ó. Vou dar abrir novamente, eu posso renomear. Agora eu vou escolher esse pivot, né? Então eu posso escrever o nome dele aqui, então só deixar pacote mesmo. E agora novamente, ó, a referência do projeto. E agora sim, ó, posso clicar e escolher. Eu acho que ele era o número 19, né? 19. Escolhi o 19 aqui na nossa lista, né? 19 pivot. E vou clicar em OK. Agora sim, ó, se eu der o play, ele vai rodar os dois ao mesmo tempo. E se eu pegar uma tarefa e ligar na outra, o que ele vai fazer? Ele vai rodar primeiro que eu escolhi, né, que é o de alteração, e aí depois sim ele vai fazer o nosso tarefa pivot. Se eu der o play novamente, agora ele vai rodar um e depois o outro. Então, ele vai vir aqui, né, provavelmente vai ser rápido, nossos pacotes são pequenos, né? Ele vai abrir um, rodou, agora ele vai abrir o outro e rodar também. Então quer dizer que funcionou, né? Estou dando sorte que eu estou pegando o pacote que está rodando certinho aí, né? Vou parar o nosso fluxo novamente, e aí eu posso fechar tudo aqui, ó. Beleza? Então, agora sim, ó, tranquilo, a gente já aprendeu um pouquinho sobre essa questão de tarefa, né? Então, eu posso colocar isso também dentro de um container. Então, eu posso pegar o container aqui, ó, container de sequência, tá bom? Isso aí vai ser importante para a gente no futuro, tá? Então, o nosso container de sequência, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, ele vai rodar esses dois pacotes. Então, eu posso pegar os dois, né? Vou selecionar, apertei Ctrl, né? Selecionei os dois, cliquei e coloquei dentro de um container. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essas duas tarefas. E agora eu posso fazer o quê? No mesmo pacote, né? Lembrando que eu estou aqui, ó, executar pacote, né? No número 28. E dentro desse pacote, de um único pacote, eu estou rodando quantos pacotes eu quiser. Então não preciso de entrar em um a um. Eu deixo aqui a lista e depois você vai ver por que isso é importante lá na nossa automação, tá bom? Beleza, executou esses dois pacotes, posso fazer o quê? Container de sequência, onde vai executar mais pacotes. Porque no nosso projeto a gente vai ter que criar cargas em tabelas separadas, né? Então primeiro eu vou ter que fazer carga de uma tabela, carga de outra, carga de outra. Depois de carregar toda essa tabela, eu vou criar, né, um banco de dados como se fosse um backup. Eu vou transferir isso tudo para lá. Então, antes de eu carregar a nossa tabela de backup, nosso banco de dados de backup, por exemplo, eu tenho que carregar primeiro a origem, né? Não tem como eu carregar o backup de nada. Então, basicamente, essa vai ser a nossa estrutura. E aqui a mesma coisa, você pode, em outro container, pegar várias tarefas, né? Cadê? Ó, tarefa de executar pacote. Mesma coisa, ó. Executar pacote. E aí eu posso ligar um container no outro, né? Vou clicar no container, pegar a setinha e arrastar. Então, quando ele executar esse, ele vai passar para o outro depois, né? Depois que ele executar, ele passa para o outro. E aqui, novamente, eu posso entrar, dar o nome do pacote e escolher. Só que agora, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. A gente já aprendeu tudo sobre esse negócio de tarefa. Agora a gente vai aprender a mapear projetos externos. Então, por exemplo, nem sempre, né? Cada pessoa, cada analista ali vai fazer seu processo, às vezes, no seu computador ali, e depois vai juntar tudo para rodar automaticamente, né? Mas a construção não tem como você ir criando, né? Vamos supor, 5 pessoas dentro do mesmo projeto. Vamos supor, eu estou mexendo aqui criando, aí tem outra pessoa no mesmo arquivo. Não tem como. Cada um cria o seu arquivo, né? Cada analista, cada assistente, sei lá, cada pessoa responsável vai criar ali o seu processo, e aí depois vocês vão, o setor, né? Junta tudo em um arquivo só, para aí depois sim, colocar para rodar automaticamente, né? Mas na criação, cada um vai fazer no seu arquivo. Depois a gente vai juntar isso tudo. E muitas vezes, para executar alguns pacotes, se você não for juntar tudo, depois eu vou mostrar também como que a gente vai fazer essa junção de dados, né? É bem organizado. Por quê? Eu posso colocar aqui para rodar em pastas externas. Né? Então você pode colocar em uma pasta na rede, no seu área de trabalho, e aí você pode colocar arquivos externos também. Isso não é bom porque às vezes você coloca uma pasta externa, a pessoa muda de pasta, e aí você perde a referência. Mas dá para mapear também, tá bom? Então fora do nosso projeto aqui, eu vou abrir, né, nossa tarefa de executar processo novamente, eu posso renomeá-lo. E agora no pacote eu posso, em vez de escolher referência do projeto, eu vou escolher aqui, ó, essa parte, e vou escolher referência externa. Ele vai levar a gente para pacotes de pastas externas, né? Então o SQL Server aqui, ó, no Location, você vai alterar e vai colocar aqui, ó, sistema de arquivos, onde você vai escolher um arquivo específico, né? Lembrando que todo esse arquivo de pacote, ó, fica salvo, né, no formato DTSX. Então sempre quando o arquivo for DTSX, quer dizer que é um pacote, né, do Sys Integration Service de rodar a execução, tudo isso que a gente, tarefa de fluxo de dados, né? Então, beleza. Escolhi aqui, ó, tarefa de sistema de arquivo e em conexão eu vou abrir e vou criar uma nova conexão. Onde eu vou fazer o quê? Eu vou mapear o caminho, né, do nosso arquivo externo. Agora eu vou no browser aqui. Agora eu já mapeei, ó, vamos aqui, ó, no projeto VS Code, esses são arquivos que a gente tem disponível lá para download, né? Então tem vários projetos. Tem o nosso projeto aula, que é o que a gente está mexendo agora, ó.
for no nosso projeto novamente de aula aqui, ó, eu vou ter vários pacotes, né? Que é o que a gente vem criando, ó, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, comando Excel, eu tenho aqui agregação, tudo que a gente criou fica salvo com esse arquivo, ó, DTSX, tá bom? Esse é um executável, né? É dessa parte de execução de pacote. Se eu voltar novamente, ó, projeto VS Code, eu posso ter outras pastas, né? E lembrando que não está no nosso projeto, né? Essa pasta sim, a aula é o nosso que a gente está mexendo agora. Mas vamos procurar outros arquivos, né? Fingindo que seria outra pasta de outra analista, outra pasta na rede, por exemplo, né? Então vamos ver nessa tabela aqui, ó, carga tabela e-commerce. Aqui foi logo no início, a gente criou o fluxo, né? Para fazer toda aquela tarefa de executar e criar a nossa primeira automação. Então tem aqui, ó, um projeto que vai fazer o quê? Ele vai rodar, dentro dele vai rodar várias tabelas, né? Então eu posso clicar aqui, ó. Então vou mapear aqui, ok. E ok. Agora sim, ele já assumiu o erro, né? Vou apagar ele aqui. Então, se eu der play aqui, ele vai abrir um pacote externo. Ele nem está aqui no nosso projeto, né? Esse negócio de e-commerce nem está aqui nos projetos que a gente criou. Mas se eu der play aqui, ele vai rodar o pacote lá na pasta externa, tá bom? Então, com esse conhecimento básico, a gente já pode ir aprofundando mais para as próximas aulas, né? Então, você já aprendeu que você pode unir, por exemplo, 10 tarefas, né? 10 pacotes diferentes em apenas um. Então, você pode executar vários pacotes aqui, né? E aí você escolhe o tanto que você quiser, né? Geralmente, aí no seu dia a dia no trabalho, você vai ter vários fluxos, várias tarefas. Então, isso aí vai ser importante para a gente rodar lá no nosso servidor, né? Então, você pode ligar um no outro. E aí, para você ver, apenas em uma tarefa, né? Em um pacote, você rodou 1, 2, 3, 4, 5 diferente, né? Tudo unido em um só. Então, tendo essa noção básica, a gente já vai para a próxima aula com um conhecimento um pouquinho mais avançado. A gente vai aprofundando mais para a gente deixar essa automação o mais básico e fácil possível, tá bom? Então até a próxima, a gente já vem falando um pouquinho mais sobre essas partes de executar tarefas.